Cristo Jesus é o nosso Kohen Gadol, é o nosso sumo sacerdote. O que é ser um sumo sacerdote? O que é ser um sacerdote? O que é o sacerdócio? Meu pai, precisamos aprender muito da palavra de Deus. Fique comigo nesse estudo, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Lembrando para vocês que dia 29 está chegando e nós teremos um sorteio. Olha quanta coisa preciosa. Temos Bíblias de estudo, capa de couro. Temos 2 Bíblias que podem ir para sua casa se você participar. Estamos no Telegram. Você precisa baixar o Telegram e se cadastrar no Telegram, tá bom? Somente valerão as pessoas que estão cadastradas e participando do sorteio. Temos um Novo Testamento aqui, ó. Novo Testamento, tudo interlinear grego. Esse aqui é grego, português. Pode ser seu, coisa maravilhosa. Guia prático da Bíblia, todo ilustrado de Gênesis até Apocalipse. Coisa maravilhosa. Entre vários livros, temos vários livros aqui para sortear. Vou pegar aqui, ó. Livros e mais livros que podem ir para sua casa. Então vamos lá, gente, participar. E Deus tem bênção para você, em nome de Jesus. Vamos lá, não esqueça do PDF, que esse estudo estará ali também no canal do Telegram, para você estar tirando dúvidas e também recebendo mais a palavra de Deus. Vamos lá, o Kohen Gadol, vou anotar aqui, Kohen Gadol. Kaf, Ei, o Nun, Sofit, Gadol, Gimel, Dalet, Vav, Lamed. Kohen Gadol, vou anotar aqui. Kohen Gadol, que seria o sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Leia Hebreus, vamos para Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, vou ler do 6 em diante, tá bom? Do 6 em diante. Olha o que diz aqui. Como em outro lugar diz também: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. O próprio salmista, o Davi, revelou que ele era dessa ordem santa. Ele, quem? Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele encarnou aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações, súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, consumado, diz a outra versão, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus, que palavra preciosa! Ele é o nosso Kohen Gadol. O sumo sacerdote era único, é aquele que adentrava no Santo dos Santos, aquele que intercedia. O que é ser um sacerdote? Um intermediador, um representante aqui da terra, aquele que se conectava a Deus. Não pense que somente os sacerdotes ou o sacerdócio apareceu somente com Levi, ou seja, os levitas. Nós sabemos que o sacerdócio levítico foi transitório, já passou. Você pode confirmar isso em Hebreus capítulo 7, leia Hebreus, você vai entender muita coisa preciosa. Mas os sacerdotes, aqueles que intermediavam, ofereciam sacrifícios, o próprio livro de Hebreus dizia que somente os sacerdotes poderiam sacrificar. Mas nós vemos antes da Torá, antes da lei ser dada a Moisés, e o sacerdócio levítico a Israel, nós vemos homens sacrificando. O próprio Abel. O próprio Abel, ele sacrificou ao Senhor num sacerdócio santo. Nós vemos a descendência de Sete, que foram homens de sacerdócio, até Noé. O próprio Noé diz que sacrificou e ofereceu o holocausto como intermediação depois de passar o dilúvio e saírem da arca. E assim vemos homens que foram levantados, o próprio Melquisedeque, ao qual o próprio Abraão entregou os dízimos e esteve ali o reconhecendo como maioral. O próprio Hebreus confirma isso, leia lá. Então, nós precisamos ver que há um sacerdócio até antes do Levítico. Agora, com a lei, o Levítico se oficializa, lógico, a tribo de Levi, coatitas, meraritas, gersonitas, as 3 linhagens de sacerdotes, e ele acaba com
o primeiro pacto, a primeira aliança. Depois vem a nova aliança, onde Cristo, agora que não é descendente de Levi, mas sim de Yehudá, que seria Judá, dessa tribo se levanta o sacerdócio eterno, e Cristo é o sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é nosso Cohen Gadol. Muito bem, nós precisamos entender que nós agora somos uma geração de sacerdotes. Pedro fala isso, que nós somos esse real sacerdócio, e nós precisamos ser ministros do Senhor como intermediários. Deus nos tem aqui na terra colocado para que possamos representá-lo. E há ministros de Deus que foram levantados ao sacerdócio e, lamentavelmente, eu falo isso com a mão no coração, muita gente tem deixado a virtude do que é a pureza do sacerdócio, e tem maculado o que é ser um sacerdote, um ministro de Deus. Facilmente hoje se zomba de um pastor, se zomba de um evangelista, se zomba de um homem que tem incumbência de trazer a verdade de Deus. Por quê? Porque homens maus têm estado se envolvendo e comprometendo com o evangelho, porém não têm sabido representar com seu mau caráter, não têm sabido representar por causa de atitudes pecaminosas. Mas Deus tem um sacerdócio na terra. Há homens que foram chamados para esse ministério santo. Se você é um sacerdote, você tem que representá-lo, você tem que exercer esse sacerdócio santo. Você é pastor, você exerce sacerdócio diante de um povo, há alguém que está coberto com essa unção de Deus através da sua vida, e Deus vai te usar para você poder levar essa cobertura santa de bênção como sacerdote de Deus aqui na terra. Há pessoas que vão precisar receber a sua oração, sua ministração, sua intercessão como sacerdote do Senhor. Isso é santo e é a vontade de Deus. Nós somos os representantes de Deus aqui na terra, e Ele nos levantou como sacerdote, como embaixadores de Cristo. Olha que coisa importante. Mas aqui me chama a atenção, e precisamos analisar o livro de Hebreus, porque a pergunta é como podemos ver um perfil santo de um sacerdócio santo, já que somos sacerdotes. Você que é sacerdote, você que tem chamado ao ministério, Deus está falando com você. Vamos ver aqui alguns pontos de como podemos ver esse sacerdócio santo externado em funções perfeitas, com base na santa palavra de Deus. Isso é fundamental para podermos representá-lo aqui na terra. Primeiro aqui diz, olha, primeiro apresenta Cristo, diz que nos dias da sua carne ele aqui exerceu esse sacerdócio santo. Diz, tendo oferecido forte clamor. Vou anotar essas frases em Hebreus, segundo Hebreus 5:6. Número 1, forte clamor. Forte clamor. Depois vou especificar porque vou anotar essas frases aqui, ou esses itens aqui. Depois diz aqui também, além desse forte clamor, diz que derramou lágrimas. Lágrimas. Me acompanha aí em Hebreus 5:6, diz que tem derramado lágrimas. Diz lágrimas, orações, ponto 3, orações. Olha só, ponto 4 diz que súplicas. Súplicas. Olha como Cristo, aqui na terra, encarnado, ele foi sendo aperfeiçoado aqui. Isso me chamou a atenção. Quando sempre estudo essa passagem, me deixa assim, como poderia dizer, estupefato, embasbacado, impressionado, boquiaberto, meu Deus, porque diz que ele se aperfeiçoou na obediência. Diz que aprendeu a obediência no versículo 8. Aprendeu e foi avançando nesse progresso, porque ele era um homem, ele era um ungido de Deus, era um sacerdote santo, porém ele foi crescendo em graça, foi crescendo, olha, a evolução no conhecimento. Lucas diz que o menino crescia em graça, em conhecimento, em sabedoria. Isso é algo progressivo. Imagina a intelectualidade do Cristo sendo saturada pelo Pai, pela unção do Mashiach, pelo Espírito, e ele vai avançando, coisa linda. Agora,
havia um trilho que era o trilho da obediência. Gente, ele era o Rei dos Reis encarnado, o Rei da Glória encarnado aqui, e ele precisou obedecer. Tanta gente obstinada, tanta gente com a dura cerviz, que não aceita mais diretrizes, não quer obedecer mais a palavra. Não esqueça que o pecado do homem no Éden, ali com a mulher, foi desobediência. Todo o leque da pecaminosidade se abre por causa de uma palavra: desobediência. Desobediência. E diz que ele foi obediente, aprendeu a obedecer. E Cristo se entregou à vontade do Pai. Já vou falar sobre como é que ele foi obediente ao ponto de ir até a cruz. Ir até a cruz e sofrer. Então, primeira coisa que ele processa primeiro entrar no caminho da obediência. Aí diz que ele entra com grande clamor. Logicamente se refere ao ministério dele também, especificamente quando ele ora e chora ali no Getsemane. Aqui eu vou colocar autoridade, grande clamor, vou colocar autoridade. Grande ou forte clamor. Somente alguém que tem autoridade tem poder de ter forte clamor. Você sabia que há pessoas que estão aguardando um forte clamor? Tem pessoas subjugadas por Satanás, angustiadas, acorrentadas, doentes, e uma palavra sacerdotal de autoridade vai mudar. Com base nas Sagradas Escrituras, uma palavra liberada com autoridade, segundo essa palavra, mas precisa de um sacerdote para liberá-la por fé, com fé. E essa fé é em Cristo Jesus. Esse é o nosso sacerdote. Então nós precisamos de autoridade. Eu lembro de uma passagem, Mateus 17:14, eu vou anotar aqui. Mateus 17:14 em diante. A setinha aqui em diante. O que acontece aqui em Mateus 17? Trouxeram um jovem endemoniado e um pai sofria porque o filho estava endemoniado, possesso. Mas os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Mas o trazem diante de Jesus, Jesus com autoridade repreende, e o demônio sai. Estava oprimido. Aí pergunta, por que nós não conseguimos? Porque lhe falta fé, autoridade. Se vocês falam com autoridade, vai acontecer. E há uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Isso é convicção. Um sacerdócio sem autoridade não é sacerdócio. Se você, homem de Deus, ou você, mulher de Deus, que representa Cristo como sacerdote, se você não tem autoridade, nem o diabo te respeita. Sabe quem é você, sabe o quanto você o busca. Então nós precisamos de ter autoridade. Está faltando homens de palavra, de autoridade, principalmente com base num caráter, porque é isso a questão. A autoridade de Deus sacerdotal não é simplesmente por coisas bonitas que você faz, ou você fala, mas é o teu caráter, tua santidade diante de Deus. Porque somente Deus pode te sondar e dar aval naquilo que você fala, naquilo que você faz. E você fala e vai acontecer. E o povo vai entender que você é sacerdote de Deus. Então, esse é o primeiro ponto para ser um sacerdote. Autoridade, grande clamor. Cristo clamava com grande clamor e acontecia por fé. Segundo, lágrimas, sensibilidade. Lágrimas, vou colocar aqui, sensibilidade. Por que sensibilidade? Porque há muitas pessoas que se tornam insensíveis. Na prática do sacerdócio, do ministério, se tornou uma pessoa costumeira na unção. E essa pessoa, por ter autoridade, se acostuma sempre a ser o maioral, porque Gadol é justamente isso, é grande, é o que sobressai. Cristo é esse sumo sacerdote. E com sua autoridade, por ser sumo sacerdote, ele nos dá autoridade para nós. Ele diz, eu vos dou poder, eu vos dou autoridade, vão lá e façam. Ele, como sumo sacerdote, o Gadol, que sobressai, o maioral, nos deu a nós, como agora é sacerdote de Cristo. Agora nós temos que ter sensibilidade, ser humildes e estar nessa dependência, porque tem gente que pensa que é maior que Cristo. Então, lágrimas, Cristo chorava. Cristo chorava. Há um versículo muito curtinho que diz, Jesus chorou. Jesus chorou.
Jesus sempre pranteou, diz que diante de Jerusalém chorou, que mata dos profetas. Imagine a dor no coração de Jesus diante de uma cidade. Agora, sacerdote, você derrama lágrimas, você chora por uma cidade, você chora por um território, você chora por uma geografia. Sacerdotes que não derramam lágrimas, meu irmão, esses sacerdotes estão fora da vontade do Senhor. Em Joel diz, chorem sacerdotes do Senhor, chorem ministros do Senhor, sacerdotes. Joel 2,17, Joel 2,17, leia lá em Joel. É hora de chorar, sacerdote. Vem tempos difíceis para a terra e os sacerdotes precisam chorar entre o alpendre e o altar. Há uma caminhada ali para estar diante do Senhor. Somente o sacerdote podia fazer isso, chorando, intercedendo pelo povo. Por que você chora? Quais são as almas que você chora, que você clama, chora, derrama lágrimas? Todo mundo quer chorar para que Deus realize seus sonhos. Mas quem chora por vidas? Quem chora por almas? Quem chora pela missão? Quem chora pela obra de Deus? Quem chora pelo seu chamado sacerdotal? Lágrimas diante do Senhor. Quantas são as horas que você derrama lágrimas diante do Senhor? Qual é o tempo que você disponibiliza para chorar por alguém? Por quem você chora? Salmo 126 fala isso também. Aqui é Joel aqui é Salmo 126. Vai falar daqueles que, andando e chorando, levam a preciosa semente. Andando e chorando, só que vão voltar com júbilo, com glória. Aqueles que vão levando com lágrimas a preciosa semente. Salmo 126, 5 e 6. 5 e 6. Querido, me corrija se eu errar. Eu erro muito. Às vezes estou lendo aqui, está tudo certinho, mas na hora eu coloco errado. Fazer o quê? Mas me ajude em nome do Senhor. E eu sei que você me entende. Então, queridos, nós precisamos chorar. Imagine Cristo, em todo momento estava chorando. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Hoje vemos homens, parece que têm cerviz de aço, não se curvam, são os maiorais, se acham alguma coisa. Está faltando homens que se humilhem, se curvem, chorem, digam, Deus, salva essa nação, salva essa nação. Repito, vem tempos difíceis para essa terra, muito difícil, mas o choro do seu povo, o choro do sacerdote vai fazer a diferença. Diz também orações, que é intimidade, orações, intimidade. Por que intimidade? Porque a intimidade é a comunhão com o Pai. Cristo, sendo sacerdote, nada fez por ele mesmo, estava conectado, ele não tinha natureza pecaminosa em um momento algum, em segundo, em milésima de segundo, nenhum, ele se desligou na sua mente, na sua alma com o Pai, ligado 100%, se afastava para conversar. Que tipo de intimidade temos com Deus? Qual é o tempo que dedicamos para conversar, para fazer orações, para ter intimidade? Sacerdote tem que ter intimidade com Deus, sacerdote tem que conversar com o Pai. Em Gálatas 4:6, Gálatas. O que diz Gálatas 4:6? Diz que nós podemos clamar Abba Pai, porque agora temos o Espírito de Filho, e o próprio Cristo nos deu isso, porque vós sois agora filhos, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e clamamos Abba Pai. Que intimidade é essa para falar, papai, eu estou aqui? Quanto tempo dedicamos a conversar? Meu Deus, quando eu estou conversando com a minha esposa, às vezes saímos para andar na beira da praia e caminhamos de mão dada, meu Deus, como passa rápido o tempo, 1 hora, 2 horas, e vamos conversando. Quando sentamos à mesa, conversamos. Quando há intimidade, você conversa, dialoga, porque há intimidade. Quantas vezes estamos sentados na mesa entre pastores, amigos, e a gente começa a falar das coisas de Deus. Quem já sentiu isso na mesa? E começamos a falar das coisas santas, das profundezas, e lágrimas começam a ser derramadas. A glória, o poder, a virtude da comunhão ali se manifesta, meu Deus. A efusão do Espírito, meu Deus. A gente para de comer porque a gente vê a presença ali se manifestando, coisa linda. O tempo passa porque a intimidade. Quem tem intimidade conversa com Deus. Diz também
diz que suplicava. Jesus suplicava, meu Deus. Ele mesmo disse para os seus discípulos, eu vou embora. Ele ficou 40 dias aqui na terra, depois da ressurreição, e disse, eu rogarei, eu suplicarei ao Pai para que envie o Consolador. Fiquei em Jerusalém, eu vou rogar. Imagine, rogos, súplica. Isso é necessidade. Temos autoridade, sensibilidade, intimidade, necessidade. Ou dependência também. Dependência. Cristo dependia 100% do Pai. Em todo momento ele estava nessa necessidade, se ligando a Ele e suplicava. Você pode ver João 17. João 17. Leia todo o capítulo de João 17. Você vai ver que súplicas ele clamava, porque ele queria fazer a vontade do Pai. Ele foi até a cruz, ele foi aperfeiçoado, ele foi consumado, ele processou tudo que era a dinâmica do que o Pai queria pela obediência. Diz que aprendeu a obediência e o Pai o nomeou. Primeiro, lhe deu a virtude de ser autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ou seja, agora você obedece como sacerdote, você vive a glória da salvação. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, é hora de buscarmos ao Senhor, é hora de estarmos ligados com Ele, falando, Pai, eu quero ser um sacerdote santo, eu quero te representar aqui na terra. Cristo obedeceu e nós obedecemos e somos abençoados com esse sacerdote. Obedeça, viva o que Cristo viveu como modelo, como exemplo para nós. Há pessoas que me dizem, pastor, se eu obedecer, mesmo não querendo, mesmo não concordando, eu ganho galardão, eu sou abençoado? Claro que sim. O próprio Jesus foi obediente até a cruz. E não era a vontade dele. Lá em João 17, ele falou assim, Pai, que não se faça a minha vontade, porque minha vontade talvez saia fora, vem me buscar, não quero morrer. Que não se faça a minha vontade, mas que se faça a tua. Qual era a vontade de Cristo? Sai fora disso. Não quero, mas quero te obedecer. Você acha que Jesus queria ali sofrer? Claro que não, mas ele obedeceu e se entregou por amor. Obedeceu, mesmo não querendo, ele obedeceu. Esse tipo de gente é o que vence. Mesmo não querendo às vezes, mesmo não concordando, obedece e Deus o abençoa. Deus te abençoe e fique firme na graça desse sacerdócio santo e será ligado com o Pai, que Deus te levará a coisas sobrenaturais em nome de Jesus. Um abraço.